expandir, tomar proporções, né, e atingir conceitos, né, com a sua consciência cristã, santidade cristã. Mas continuando aqui, a gente vai falar mais sobre isso no decorrer da aula. Pessoal, ainda seguir a paz por todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu tenho uma interpretação, irmão, meio que pessoal desse versículo. Quando eu falo pessoal, porque eu não ouvi isso de ninguém, né? Eu apenas segui uma lógica bíblica, né? À medida que eu fui lendo a Bíblia e tal, lógico, na nossa vida cristã a gente vai lendo e tal. E aí eu acabei construindo em mim esse entendimento sobre esse versículo aqui. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Pensem comigo. Se a santificação é dividida pelos teólogos e estudiosos da Bíblia em 3 aspectos, ou seja, 3 estágios, né? Posicional, progressivo e o aspecto futuro, o aspecto final. É assim que os teólogos e estudiosos da Bíblia dividem e entendem a santificação. 3 aspectos, posicional, progressivo e futuro. Se é assim, e se a santificação não é sinônimo de perfeição, isso que a gente já aprendeu lá atrás, ser santo não quer dizer ser perfeito, né? Simplesmente ser separado, né? Então, o aspecto da santificação que me impede de ver a Deus é o posicional e não os outros. Essa é a minha posição. Eu sei que acho que os irmãos não entenderam bem. Mas é preciso entender aqui no início, irmão, certinho. Por exemplo, a gente vai falar mais sobre isso, mas acho que é necessário a gente ingressar na lição já entendendo isso. Final, aqui é a glorificação, né? São os 3 aspectos que as pessoas entendem da santificação, né? Qual que é essa posicional? Aquela santificação que você aceita Jesus e é santo. Instantâneo. Aceitou Jesus e é santo. É uma posição. Não quer dizer que você não peca mais. Você é santificado pela sua fé. Aceitou Jesus. Você não aceita Jesus para ser santo lá na frente, quando você ficar bonzinho, parado. Não, você não é assim. Você aceitou Jesus, você já é santo. Instantâneo. Entende? Entenderam esse ponto? É assim que a gente cristão entende, né? Você aceitou Jesus hoje, você já é salvo. Então não é. Agora tem um processo. Processo, né? É o progressivo. Aqui sim. Esse estágio, que eu prefiro chamar de aspecto, é aquela sequência. Brilhando, Eu me converti, eu fiquei um tempo ainda tendo relacionamento fora ilícito, né? Sem ter casado, a coisa toda, tomando um negocinho. Aí eu fui perdendo isso aos poucos. Isso é santificação progressiva. O Espírito Santo vai trabalhando nisso. Aqui também é o Espírito Santo faz. Mas aqui é um progresso que vai acontecendo gradativamente. Esse é um outro aspecto da santificação. E esse aqui é o final, que não cabe a nós, quando for arrebatado, né? Vai ser a semelhança de Cristo, corpo glorificado, aquela coisa. Entende? Veja bem, quando eu pego esse versículo aqui, seguir a paz por todos e a santificação, sem a qual o quê? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Eu entendo que é apenas ninguém verá o Senhor se não tiver a posicional. Porque se ninguém verá o Senhor quando tiver alcançado a santificação progressiva, então muita gente não vai. Vocês não estão entendendo? Porque isso aqui requer tempo. O ladrão da cruz teve isso aqui? Não. Mas ele foi para o céu? Pelo menos segundo dele. Então a santificação posicional, que é obtida através da fé imediata. Não é essa. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não é que eu tenha que fazer coisas, operar em mim, me santificar para ver a Deus. Senão a minha salvação ficaria através daquilo que eu faço. Entenderam isso bem?
A santificação que ninguém verá o Senhor é a posicional. Agora, os espíritos levam muito a sério. agora uma vez que você posicionalmente é santo, você tem que, né? Porque se você não buscar isso aqui ao longo da sua vida de santo, é sinônimo que você não é santo. Entende? Uma coisa está ligada à outra. E afinal é minha fora de cogitação, porque é um estado de glorificação final, né? Depois do arrebatamento, já não é mais na terra. Tá? Então esse ponto ficou claro. É isso que eu penso sobre a santificação. Eu sei que quando você vai ler os textos da lição aí, tem muitos que não entendem assim. Mas eu entendo dessa forma, né? Não sei se tem mais alguém aí que defende isso. Mas vamos lá. Verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Como fala aqui em jornada para o céu, como o autor está falando de jornada para o céu, eu entendo que o ponto aqui seja a santificação progressiva. Jornada para o céu, né? Caminhada para o céu. Está falando em uma santificação progressiva, processo, né? Que a gente passa. Porque somente será possível essa santificação progressiva, somente será possível mediante uma consciência pessoal da salvação. Eu tenho que estar consciente acerca da minha salvação para que eu possa exercer, buscar essa santificação progressiva. Se eu não tiver consciência da minha salvação e mais do valor que ela tem, eu não vou me preocupar tanto com essa santificação progressiva. Palavra, eu só terei motivação para uma jornada de renúncias e abandono do pecado mediante a convicção da minha salvação. Só dessa forma eu serei motivado a abandonar alguma coisa, a renunciar a alguma coisa, né? Mediante essa convicção da minha salvação. Esse abandono, no entanto, não deve ser sinônimo de desprezo. O abandono não é sinônimo de desprezo ou de rejeição aos familiares, ou até mesmo a coisas, né? Não é isso. Quando fala aqui em abandono do pecado, rejeição ao pecado, né? Em detrimento da santidade, você abandona uma coisa pela outra, né? Deixa uma coisa para buscar outra. Isso não quer dizer que você deve rejeitar. Abandono aqui não é sinônimo de rejeição a familiar, a coisas, né? A objetos, a lugares. É lógico, se você é um cara frequentador de um bar, você deixa de frequentar, né? Mas não é errado você entrar. Então, o abandono não é sinônimo de rejeição, é sinônimo de prioridade. As suas prioridades mudaram na sua vida. Então, não mais convém você ser um frequentador de um bar. Entende, mano? Mas você pode entrar. Você pode, sei lá, comprar um salgado, né? Tem uns bares de amigos lá na Bahia, que a gente cresceu na infância, a gente vai lá e joga uns lutos, um negócio, interage ali. Eu não vou tomar uma pinga, eu não vou entrar no... Mas entende? Abandono e renúncia para o cristão é sinônimo de não priorizar e não de abandono, não de rejeição plena, total. Tem gente, por exemplo, que não, tipo é do diabo, rejeitar. Não é isso. É que você não pode priorizar isso. Né? Quantas pessoas não perderam a salvação aí, ficaram pelo caminho, porque foram proibidos de usar um perfume, antigamente, de cortar um cabelo, de andar na bicicleta, de
jogar um futebol, quantas pessoas não ficaram pelo entende? E ao longo do tempo que o Evangelho foi se aperfeiçoando, interpretações foram surgindo, né? Aí você vê que não é bem isso. Que você não pode priorizar essas coisas. Deixar as coisas de Deus de lado para fazer essas coisas. É isso. Né? Então, um ponto muito importante aí para a gente estar entendendo desenvolvendo uma consciência de santidade. Introdução. A palavra, eu peço muito de novo. Engraçado que minha tia me ligou essa semana de Pernambuco e falou assim: filho, olha pela sua prima da vida dela. Está totalmente criada. Por que, tia? Ela está usando até calça comprida agora. Aprenderam assim, né? E não pode nem culpar as pessoas que fazem isso. Quem ensinou, né? Mas é coisa que vai aos poucos perdendo, né? A igreja aqui recentemente também é assim. Mas vamos lá, lê, irmãos, por favor. Produção. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente e por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus que iniciou sua jornada de fé com Cristo deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Nessa lição estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Amém, obrigado. Irmãos, se existe algo que eu costumo fazer, né, mencionar em minhas orações, as poucas vezes que eu oro, né, que não sou orador, né, orador no sentido não de que orador na verdade é pregar, né, orar mesmo. E eu tenho o costume de fazer isso e agradecer a Deus pela consciência. Porque antigamente você tinha uma consciência cega, ou não tinha consciência, né, cristã, acerca de Deus, as coisas do que é santo. Então para você tudo era normal, aí o Espírito Santo vem e abre sua consciência, né? É como aquela árvore do conhecimento do bem e do mal lá, né? Que Adão não tinha nada, ia lá luz e tal, aí de repente começaram a sentir vergonha. O mesmo crente, quando ele está lá na natureza pecaminosa apenas, no mundo, né, ele vive aquela vida natural. Vai perguntar com ele se ele é pecador, ele fala: não, eu não matei ninguém. Por quê? Porque o pecado para eles é essas coisas. Mas não tem uma noção de afastamento de Deus como nós hoje temos. Né? Que a gente aceitamos Jesus, nós aceitamos Jesus e nós temos essa consciência. Então eu agradeço a Deus por essa consciência, por Deus ter me dado essa consciência, esse entendimento do mundo cristão, das coisas espirituais. Né? Eu acho que é algo importante. Quando olhamos para aqueles assassinos de Jesus, todos sedentos por sangue, desejando a sua morte, piedosos, cegos e sem compaixão, Jesus orou a Deus pedindo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha aí. De fato eles não sabiam o que estavam fazendo. Estava matando o Filho de Deus e não estava sabendo o que estava fazendo. Essa é a consciência que eu tenho quando matam um cristão, quando apedrejam um cristão, quando criticam um cristão. Né? São cegos. Impulso, né? Ali a cegueira espiritual, né? Diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, né? Para que eles não vejam o que acontecer agora do Evangelho. Então esse pedido de Jesus revela a sua bondade, a sua santidade, a sua misericórdia, mas revela também que aqueles homens que estavam ali, Jesus ali, eles não estavam conscientes. Eles não tinham consciência alguma do que faziam. Eles não tinham a percepção a respeito do que estava acontecendo ali. Simplesmente eles estavam cometendo aquele sacrifício, aquele pecado ali, né? Ou seja, aqueles homens naquele momento estavam inconscientes acerca do que faziam, porém culpados por estarem fazendo. Olha só que interessante. Eles não tinham consciência, mas estavam sendo culpados. Quem matou Jesus não vai ficar impune, né? Por ter matado, mesmo sendo inconsciente, receber a pena dele, obviamente, né?
Então, os irmãos verem o valor dessa consciência que Deus nos deu, de entender as coisas espirituais. Né? Isso é importantíssimo. Talvez a gente não considere tanto isso, não leve tanto isso a sério, porque a gente vem para a igreja muito que mecânico, buscar algo de Deus. Né? Não vem adorar um Deus que a gente conhece, mas um Deus que a gente ouviu falar e que possivelmente, certamente, é uma coisa para a gente. Isso que o cristão vem para a igreja. E ele não tem algo a defender, como a consciência santa, por exemplo. Eu vou defender minha consciência santa, vou reforçá-la, vou buscar mais a Deus para aumentá-la. Entende? A gente não trabalha isso. Tem um problema, vai para a igreja que Deus resolve. Não é isso? Então, é totalmente fora desse desenvolver uma consciência de santidade. A morte de Jesus, mas Jesus sabia que ele ia morrer. Sim, sim. Agora ele não sabia que ninguém da gente não sabia. Mas hoje nós estamos sabendo que Jesus morreu, que ele veio morrer com nós mesmos. Sim. Mas naquele tempo ele não sabia. Eles mataram porque Jesus tinha que morrer mesmo. Sim, eles não sabiam. Eles não sabiam, mas ele tinha que matar, Jesus tinha que morrer. Exatamente. Ele não sabia, né? Aliás, é certo, em certo sentido, é certo dizer que o próprio Deus matou Jesus. Né? Em certo sentido. Porque Jesus, ele não foi morto, ele se deu a... Né? Obedecendo ali um plano divino. Mas aí também, se não acontece isso, os profetas que profetizaram a vida de Cristo iam ser tidos como loucos, né? As profecias se cumpriram não porque estava profetizado, mas eles profetizaram porque iam se cumprir. É o inverso, né? Entenderam? As profecias não aconteceram porque... como que eu falo? O que aconteceu no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus, toda a processo ali, não foi porque estava profetizado e tinha que acontecer. Mas é o contrário. Entende isso, irmão? É meio... Deus quer o fim desde o começo. Desde o começo já tinha morrido. Né? Então é algo que na presciência de Deus ia acontecer, então foi avisado antes. Será um que fizeram. Foi avisado antes que ia acontecer. Fizeram na cabeça. Ou seja, se não acontecesse o que aconteceu, mas pior do que para os profetas ia ser para Deus. Que ele que avisou lá. Ia ser mais vergonhoso para Deus do que para os profetas que avisaram. O pecado de Adão. Ele sabia que essa nação que ia ter não ia se cumprir. Por isso teve a morte de Adão, o pecado de Adão, porque o homem tem que se reconciliar com ele mesmo. A mente dele tem que se restaurar a mente dele. Se Adão não tivesse pecado, como é que ia ser a situação de hoje? Ia ser pior. Aí entra muito no ciclo. Axiologia, né? Se Adão não tivesse pecado, o que poderia acontecer? Axiologia. Vamos lá. Então, quando olhamos... Vamos perdemos tempo bastante aqui. Vamos para o próximo, então? Lê aí, Maurício, tá bom? A perspectiva bíblica da santificação. A santificação no Antigo Testamento. Do hebraico, Kodesh, santidade, é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, águas, à parte, separada. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica, kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade, coisa santa, santuário, outro sim. O objetivo Kadosh, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus. Amém, obrigado. Bom, aqui nesse ponto aqui, nós temos a palavra Kodesh, aí depois nós temos a palavra Kadash, temos a palavra também Kodesh novamente, né, só sem o acentozinho em cima,
e temos Kadosh, né, que é o que nós mais conhecemos, porque tinha uma banda aí cristã que chamava Kadosh, que quer dizer santo, né? Então aqui nós temos substantivo, adjetivo, verbo, nesses termos hebraicos, né? No hebraico. Depois a gente vai ver no grego que o termo para santo é outra coisa, né? Mas vamos lá, a santificação no Antigo Testamento é uma doutrina muito forte, bem enfatizada, bem exigida por Deus ao povo e também levada em conta. O povo, né, através dos levitas principalmente, e os líderes, eles levavam muito em questão essa coisa da santificação, da santidade. A ausência dela também foi motivo de grandes correções e punições divinas, né? Por falta de santidade, por se idolatraram, desviar do caminho, muitos foram punidos e mortos, né? Ou seja, há um termo que aparece 469 vezes, não sei porque não 470, né? Para arredondar, mas 469 vezes nas páginas, brincadeira, nas páginas da Nova Aliança, o que demonstra o nível de importância da santificação no Antigo Testamento. Muitas vezes, né? O termo em hebraico vem do verbo kadash e tem um significado de separado para Deus. Em resumo, santificação, santidade é isso, uma coisa que é separada para Deus. Uma coisa importante aqui, irmão, é que santificação é diferente de santidade. Santidade é um estado, né? E santificação é um processo. Ou seja, nós estamos em santidade. E aqui a gente pode entender como é esse posicionar. Estamos em santidade totalmente, plenamente por mérito da cruz de Cristo. Não é algo que a gente buscou, seria o segundo. Então, santidade aqui, né, nesse sentido aí de posição que nós adotamos por mérito de Cristo, né, tem esse sentido aqui de kadash, né, separado para Deus. Já a santificação, que está mais enquadrada dentro desse aspecto progressivo, desse estágio progressivo, como vai colocar estágio, né, progressivo, a santificação ela é um processo. Então, santificação é diferente de santidade. Quando eu falo da santidade de Deus, aliás, santidade de Deus não é algo que a gente deve desejar, mas reconhecer, porque Deus é santo, então a gente diz assim, glória seja dada a Deus, santificado seja o seu nome, não, santificado, a gente tem que reconhecer a santidade de Deus. Deus não vai santificar através da oração que eu fizer, O certo tema da lição seria desenvolvendo uma consciência, a santificação. Então, ele colocou da santidade, aí tem um sentido mesmo de você reconhecer essa posição, né? Mas também Desenvolvendo uma porque não é desenvolvendo a santificação, é desenvolvendo a consciência. Consciência, é diferente sentido. Eu não sei exatamente se ele trabalhou dentro desse sentido específico, mas o sentido é desenvolvendo a consciência de que você é santo, não desenvolvendo a santificação, né? É bem isso, né? Mas vamos lá, para a gente completar esse ponto. O tema hebraico para Deus, bom, vamos pular para o outro. Santidade é diferente de santificação. O ponto 2, pode ser o seguinte, Novo Testamento. No Novo Testamento, o verbo grego agiado quer dizer santificar, mas a ideia de tornar santo. Eles mudaram consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de um crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do Verbo. Amém. Bom, sempre quando tem um assunto, irmão, um termo
que o autor traz o sentido dele no Antigo Testamento, na Velha Aliança, ele traz também no Novo, né? Sempre faz essa junção, essa aplicação. E como lá era Kadosh, né? Kadosh, Kadash, Kodesh, né? Vamos entender só um, Kadosh. Aqui é Agiado. Agiadzon, né? Agiadzon. Agiadzon. Que no caso é uma raiz do Agios, que é santo. Agiagios, santificação, né? Agios é santos no grego. E, bom, no Novo Pacto, isto é, no Novo Testamento, a ideia de santificar é equivalente ao do Antigo, né? Só que essa vem do verbo grego hagiadzo, que também tem o sentido de purificar, consagrar, tornar santo ou ser santo. Já o termo venerar, me parece que não tem tanta familiaridade com a palavra santificar. Eu tentei procurar, não me aprofundei tanto, mas fui no dicionário e tentei procurar esse termo venerar, que o pastor colocou aqui, com ligação com a questão da santificação, da santidade, e não achei muito, né? Eu não achei nada de familiaridade de venerar com santificação, alguma coisa a ver, eu não achei, né? Venerar me dá a ideia, parece que transmite essa ideia no dicionário, de adorar, cultuar, render culto. Venerar é isso. Os católicos usam muito esse termo, né? O pastor colocou aqui, mas eu não achei muito coerente. Outra observação que se deve fazer nesse ponto é sobre a palavra purificar. O sentido bíblico para o termo purificar o termo purificar é de uma limpeza feita em alguém ou em alguma coisa. O processo da santificação tem por objetivo a separação de uma coisa, de uma pessoa, de uma coisa, de um objeto, né, de um lugar, para Deus. Santificar é como vocês assim, olha, esse tablet aqui, eu vou santificar para Deus. O que é santificar? É benzer, derramar óleo? Só não. É separar para Deus. Estou santificando. O sentido bíblico é esse. E assim faz com a pessoa. Separado para Deus. Em casa é Deus que separa. Não é uma pessoa que separa a outra, né? Mas já a purificação visa, tem por objetivo a limpeza que se faz em alguém, em alguma coisa, em um lugar, né? Alguma coisa que já é santificada. Entenderam a diferença? Santificar é separar alguma coisa para Deus, purificar é limpar essa coisa, tirar a sujeira dela. Santificar é tirar a coisa do meio da sujeira, purificar é tirar a sujeira da coisa. Tem sentido aí? Quando eu vou me purificar para Deus, subentende-se que eu já sou santo. O que eu vou fazer é tirar sujeiras, imundícias, o pecado. Eu estou me purificando. Entendeu? E santificar já sou santo. E aí, esse sentido progressivo de santificação, que é um processo, é você, obviamente, se afastando do que é ruim, do que é pecaminoso. Purificar é você tirar o que é ruim de você. Por isso que a palavra diz assim: vós sois limpos pela palavra que tem anunciado. Aqui você entende, eu falo que é a palavra e o sangue de Jesus que purifica, né? Os dois. Quando esse final aí, seria o julgamento? Não. Aqui? Não, esse aqui é o estado de glorificado, de que você sobe para o céu, porque ele não sobe matéria para o céu, né? Jesus ele foi glorificado e ele subiu. Corpos celestes, que chama. Você realmente está santificado ou não? Isso aí é o julgamento no final, né? Não, isso aqui não tem assim necessariamente um julgamento. Isso aqui é só um processo pessoal, um processo divino na vida da pessoa, né? Um processo, digamos assim, de estado da pessoa, né? Aqui é posicional, aqui é progressivo, é um estado que ele... E aqui é um processo final, um estado que a pessoa vai se encontrar, corpo glorificado, né? Subir assim como Deus é, lógico, não em proporção, mas semelhante ao que Jesus é, né? Glorificado. A questão de julgamento já é um detalhe que você vai passar. Está tudo dentro digamos assim, dessa escatologia, desses acontecimentos finais,
que vai ter com o crente. Tudo isso aqui, ó, daqui para cá, depois do arrebatamento, aqui é minha terra, mas aqui, essa glorificação, esse estágio final, é uma sequência de acontecimentos que vai acontecer com o crente. Corpo glorificado, ele vai, que a gente entende nessa Assembleia, casar, ter as bodas do poder, julgamento dos galardões, tudo corpo glorificado, entende? Mas essa glorificação é o estado do corpo do crente, não é o julgamento, que nós não temos a ver com o julgamento em si, mas tem todo um processo, né? Bom, o outro ponto aqui, 10 horas já, olha, de 10 horas agora para 10h30 é boa. Então vamos lá, próximo. A santidade, vai ver isso aí, por favor. A santidade é exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã, rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com um comportamento pecaminoso, visto que a sua vida diária ele tem compromisso de buscar o estilo de vida santa, pois sabe que sem ele não podemos viver em Senhor. Bom, então, a santidade exigida por Deus, nós vamos falar mais abaixo ainda dessa questão da exigência, mas a santidade exigida por Deus não acontece simplesmente quando eu me afasto do que é pecaminoso. A santidade que Deus exige da gente não se dá, ou seja, não acontece simplesmente quando eu me afasto fisicamente do que é pecaminoso, do que é impuro. Embora isso seja o que de fato acontece, se eu sou santo e me afasto, né? A santidade que Deus exige de nós não é tão somente esse afastamento do que é pecaminoso ou impuro. Embora isso seja o que de fato acontece, o afastamento do pecado, mas eu penso que a verdadeira santidade abomina e repudia o pecado. Entende? É um estado de consciência. Eu sempre enfatizo nessa questão, porque para você servir a Deus, servir o diabo, você serve inconsciente. Você faz ele viadamente, você não está nem querendo saber o que você está fazendo, apenas faz, né? O diabo sugere, coloca o desejo, você vai lá e faz. É por isso que você vê aí, o senhor está falando aí, o rapaz e a moça, chega o tempo de sonho, vamos recusar um fogo com fogo, para fazer com a comadre e o compadre. E a comadre não casa mais nunca com esse rapaz, pode ser por jeito que for, ele não casa mais com ele, porque ela não quer casar, só quer compadre. Entendi. Tá vendo? Quer fogo com fogo cruzado. E ela não se casa mais com ele. Quando sai, para pelo ouro. O Mário não casa com o padre. Não casa de jeito nenhum. E já para servir, já para servir a Deus, o próprio Deus exige de nós consciência. Por isso o tema, desenvolvendo a consciência de santidade. Então, o cristão não pode ser crente só por nominal. Eu sou crente. Tem que ter consciência. Tem que saber o que está fazendo, né? Então não é apenas deixar de cometer o erro, mas deixar de gostar de cometer o erro. Não é só se separar. Agora beber eu não bebo mais. Não é apenas isso. O que Deus quer é que você deixe de gostar da bebida. Que você deixe de pensar nela. Entende? Não é você deixar de se relacionar, conversar, né, com pessoas, é você deixar de desejá-lo. Entendeu? Senão Deus tinha que nos tirar do mundo. Então, a santidade exigida por Deus não acontece simplesmente quando eu me afasto do que é pecaminoso, mas quando eu deixo de gostar do que é pecaminoso. Porque o sentimento de Deus pelo pecado não é um sentimento de evitar, sabe? De não querer se aproximar. É de repudiar mesmo. O pecador já conhece o pecado. Ele repudia, ele não gosta, ele odeia, abomina. É isso que Deus espera de nós, santos. Continuando aqui, o que somente é possível por meio do poder purificador da palavra de Deus. Aí está lá João 15:3.
costumo não ler aqui por causa do nosso tempo, João 15,3 fala sobre essa purificação através do poder de Deus, da palavra de Deus. Essa verdade revela algo importantíssimo, que a santidade é uma obra realizada unicamente por Deus no crente. A santidade é uma obra, algo que unicamente é Deus que revela, né? E exclusivamente na vida daqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, pessoal. Nesse caso, o entendimento final que se tem é de que a santidade é também uma questão de obediência. Santidade é uma resposta positiva que eu dou a Deus ao ter conhecimento da sua palavra, né? Igual eu falei que quando eu me converti, eu fazia muita coisa até tomar consciência de que era errado. Ou seja, vai ter uma vez que Deus vai fazer, levar o conhecimento até fazer. Olha, irmão, isso aí é errado. E aí eu vou me santificar como? Obedecendo. Então santidade é uma questão também de obediência. Ia trabalhar com um sargento aposentado lá no norte, e ele tinha o irmão dele que trabalhava lá na feira assim. Ele trabalhava à noite quando se serviço da manhã para fim da tarde. E tinha um pastor lá que era da Batista, e quando as irmãs passavam, ficava olhando, e ele ficava observando, né? E o mundo fica observando. Quando ele passava, o pastor ficava olhando as mulheres. E eu trabalhando, e disse, pastor, eu tô vendo que esse irmão aqui passa as mulheres, não fica olhando que mulher passa, se eu tenho uma mulher que passa, eu fico olhando. Tá vendo aí? Como o mundo olha o crente. Ele olhava eu porque eu estava trabalhando, estava ocupado com mulher. E o pastor, que era da igreja, ficava olhando que a mulher passava, ficava olhando a mulher assim. Tá vendo aí? Ele sabia o que ele está fazendo, sabia onde ele entra, onde ele sai. Exatamente. Então vamos pro próximo? Eu olho assim, eu falo, esse é de algum lugar. Vamos pro próximo, né? Só um pelado assim, fica tempo. Quem deu aí, rapaz? Vamos. Onde é que vai ser, mano? Ficar com o olho ruim? A santidade e seus estágios. A realidade da santidade. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santidade, podemos afirmar que se trata de um ato, estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se edifica plenamente em sua vida. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios: santificação inicial, original, santificação progressiva e glorificação. Amém, obrigado. Como iremos falar nos estágios da santificação, já no próximo tópico aí, então vamos nos reter por enquanto aqui, não vamos entrar nessa questão. Mas nesse primeiro subtópico, o pastor, no tópico 2, né, primeiro subtópico, tópico 2, o pastor Osiel Gomes, ele dá certa ênfase na questão do processo, né? Por 2, 3 ou 4 vezes aí ele fala em processo. Em linhas gerais, a santificação é operada por Deus, o crente em Jesus, através de um processo longo e contínuo de santificação, não a santidade. A santidade está muito ligada à santificação, aquele primeiro aspecto de aceitou Jesus é crente. Como eu falei aqui, você não vai ser crente um dia, você não vai ser santo um dia, você já é santo. Você aceitou Jesus, você já é considerado santo. Né? Como que a gente sabe disso? A gente vai no livro de Atos, por exemplo, está lá os santos, a igreja de Corinto, os santos. Tinha muitos desses que pecavam, não estavam nem tão santos assim, né? Mas eram conhecidos como santos, por terem aceitado Jesus. Né? Então não está muito ligado à perfeição, e sim à posição. Por isso, a santificação posicional. Então, em linhas gerais, a santificação é operada por Deus no crente Jesus através de um processo longo e contínuo. Não é um ato invasivo ou manipulador do Criador. Por isso a questão da obediência.
Porque se você não obedecer, Deus não opera. É mais ou menos assim. Deus te mostra, por isso que a gente fala que o Espírito Santo é Deus que transforma, é Deus que opera em nós a santidade. Por quê? Porque Deus está sempre ali sugerindo, como um pai fala para o filho: "Ô filha, come, não, faz isso, toma banho e tal." Assim é Deus. Né? E aí cabe a gente obedecer ou não. Se a gente obedecer, a santificação acontece. O processo gira. Se a gente não obedecer, trava. Fica na mesmice, naquela coisa, aquele crente apático, aquele crente que não tem ânimo, né? Então a santificação é mais ou menos esse processo. Não é um ato invasivo, como a gente comentou antes, o diabo invade. Não pede licença de Deus, não. Respeitador, né? Não é um ato manipulador do Criador. É uma ação, antes de tudo, graciosa, ou seja, é graça de Deus. Graça é favor imerecido, a gente não merece, é graça de Deus. Então a santificação é uma ação graciosa e milagrosa. Milagrosa. Quando não diz assim: "Ah, eu fumava." Você não sabe o que é um vício de um cigarro? Hoje eu não fumo mais, isso é milagre. É milagre. Vai pro médico para ver se ele tira. Manda tomar purgante, tomar não sei o que, ele não tira. Às vezes Deus tira de uma noite por dia. Tem testemunho. Não só cigarro, fala em cigarro, mas. O médico fala assim: "Eu não posso fazer nem o vício e nem o quem tem que fazer é você." Aí um dia o médico falou que era na sala lá e falou para o paciente: "Você ama você?" "Eu amo." "Você ama você?" "Eu amo." "É mentiroso." Você ama, você não. Eu me amo, eu nem bebo nem fumo. Então é uma ação de tudo graciosa e milagrosa de Deus no pecador. Assim como que para que possamos santificar um simples objeto, temos que separá-lo da sujeira e do uso trivial, do uso comum, né? Assim também Deus faz com o pecador ao operar nele a santificação. Mais uma vez repetindo, Deus não invade, Deus sugere e você obedece, senão não acontece. Né? Eu acredito, irmão, que o processo de doutrinação do crente rumo à santificação pode ser ilustrado através de uma escada. Cada degrau alcançado representa um nível de santidade atingido. O processo de santificação na vida do crente pode ser ilustrado através de uma escada. Subir escada é fácil? É bom? Não é. Santificação também não é bom, porque exige de você. Mas cada um degrau que você sobe é um nível de santidade alcançado. E quanto mais subir, tem que tomar cuidado que a queda é maior, né? Pois é. Para chegar lá. Fica mais perto de Deus, mas também fica. E para subir uma escada. E quando a gente estava lá no deserto, ele não viu a escada? Depois de um deserto, Chacou, né? E viu a escada. É uma escada. Você fica mais perto do alvo, seja para tirar um cacho de banana ou uma manga, fica mais perto do alvo, vai dando aquela alegria, né? Tô quase lá. Mas também o escorregão, a queda é maior. Tem maior, você não chega no terceiro, quarto degrau, sem primeiro, você não Pisar no primeiro, segundo, terceiro. Mesmo, porque a escada, depois que você cai na escada, você não sacuma. Você errou um degrau, você não sacuma mais, até para mamãe. Você vai bater mais, pode ter 100 degrau. Ainda bem que existe chão, não sacuma. Senão ia parar no começo. Não sacuma. Oi, meu Maurício, por favor, lê o próximo aí. Segurado. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação neste mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem, até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Esse estágio leva ao último, o da glorificação. Esse é o momento em que o crente será como Jesus é, e receberá um corpo ressurreto
tal qual o do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição. Bom, enfim, chegamos ao estágio da santificação, que a gente tanto comentou até aqui já, né? Como é do conhecimento de todos, visto que já comentamos sobre isso lá no texto da lição, a santificação é estudada sobre a ótica de 3 estágios. Como eu falei, eu gosto de falar aspectos, né? Que eu aprendi assim, eu acho mais legal. Mas o pastor aqui ele fala 3 estágios, são eles: o estágio inicial, nós denominamos aqui de estágio posicional, né? Que é o inicial, né? O progressivo e o final. O progressivo também é chamado de contínuo, né? Estágio contínuo de santificação. E o estágio final, ou também conhecido como estágio da glorificação. Alguns se referem a esses estágios como sendo tempos. Ou seja, santificação passada, posicional, santificação atual, que é a presente, santificação futura. Alguns se referem a esses estágios como tempos. Mas existem outros ainda que dividem a santificação em apenas 2 fases, em apenas 2 estágios. A definitiva e a progressiva. A santificação definitiva, essa aqui é definitiva, você é santo. Para os calvinistas, por exemplo, já era, fechou, é santo, vai pro céu. Não tem como se perder, né? Alguns pontos eles ensinam isso. E tem a santificação progressiva, definitiva e progressiva. Então tem uns estudiosos que não falam sobre a glorificação como sendo porque não cabe mais o crente. É um ato operado por Deus depois do arrebatamento. Então, alguns consideram apenas esses 2 estágios, esses 2 aspectos da santificação: o posicional, a definitiva, e o progressivo. Posicional, a santificação progressiva. Uma observação importante que devemos fazer aqui é que a santificação é uma só. Nós estamos falando de várias santificações, né? Então ele é santificado de um lado, mas não é santificado do outro, não é isso. Existem 2 santificações, você santificar nas 2, nas 3, não é. Santificação é uma só, mas existem os processos, os aspectos da forma que se enxerga, que se entende. Aspectos é isso, estágios, né? Então, falando rapidamente sobre cada um desses estágios, o posicional diz respeito ao novo nascimento, também conhecido como regeneração. Esse é o aspecto posicional da santificação. O novo nascimento, regeneração, e o nome já diz tudo, é uma mudança de posição no mundo espiritual. Eu era uma coisa, agora estou outra. Mudei de posição. Por quê? Simplesmente pelo ato de fé no sacrifício de Jesus. Isso me concedeu, me deu o direito de ser santo. Então é algo que não é por mérito mesmo, não é algo que eu fiz alguma coisa. É posição adquirida por mérito de Jesus. Ele está no meio do pecador, mas não se desvira por ele. Sim, é isso, exatamente. Aí tem a santificação, um estágio progressivo. Também não é difícil de compreender esse estágio progressivo, né? Ele refere-se ao processo pelo qual passa o crente ao longo de sua vida e assemelhar com Cristo a cada dia. O processo progressivo é muito simples de se entender também. E o último, como acabamos de dizer, acontece fora da dimensão terrestre. A glorificação, que é a santificação plena. Lógico que não é a santificação igual a de Deus, né? Estamos comparando aqui o ser humano como se fosse um ser divino. Não. É a santificação que já está totalmente fora da corrupção, dos desejos, né? Aquela natureza pecaminosa já foi aniquilada, ele já sempre mais deseja, se assemelha com a posição de Cristo hoje. O 3, rapidamente aí, mudança de 3, o alvo da santificação. Segundo os 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos.
de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Amém. A necessidade e a complexidade da santificação, ou seja, ele está falando duas coisas, necessidade é necessária e é complexo, né? É difícil. Do homem revela uma verdade, isso revela uma verdade também complexa, mas real. A dimensão da queda da humanidade. O que eu quero dizer com isso? O que explica a santificação ser uma necessidade para o homem? O que explica a santificação ser uma complexidade? Algo difícil, né? De se entender, de se compreender, só Deus pode operar isso. O que se explica isso? A dimensão da queda do homem. A queda do homem foi desastrosa a ponto de exigir algo complexo para que seja, para que possa restaurar o homem a Deus, né? Complexa tanto quanto necessário. Se a queda fosse algo simples, certamente que a solução também seria. É tão complexo, irmão. Imagina, Deus, Filho de Deus, foi lá, se materializou, morreu. Negócio. Quem entende isso senão um crente? Quem entende isso senão aquele que tem a mente de Cristo? O mundo não entende. Né? Fala de um Jesus que está crucificado, coitadinho. Já começa daí, né? Os filmes que falam sobre Jesus, sobre a morte, sobre as coisas de Deus, é tudo meio pervertida, porque eles não entendem. Né? É algo de fato complexo. Então, voltando aqui, se a queda fosse tão simples, algo tão simples, certamente a solução também seria. Só que não. O que está por trás dos estágios da santificação, propriamente dita, não é coisa pequena. É Deus, em sua bondade e misericórdia, executando um plano de redenção do homem caído. E para isso, ele iniciou matando ao próprio Filho na cruz, para que ele, Jesus, fosse colocado por parâmetro para a nossa salvação, de maneira que Jesus é o alvo estabelecido por Deus e buscado pelos homens. Ele iniciou matando ao próprio Filho, que nós comentamos lá atrás, né? Lógico que não foi Deus que foi lá e matou, mas o plano ali era que Jesus morresse, para que ele, Jesus, fosse colocado por parâmetro, por modelo, para a nossa própria salvação, salvação da humanidade. De maneira que Jesus é o alvo estabelecido por Deus e também buscado pelos homens. Nós tivemos uma lição passada aí que falava que o alvo era o céu, né? Então aqui está mais uma prova de que o alvo não é céu, o alvo é Jesus. 3, irmão, vamos rapidinho, falta 10 minutos. 3, irmão, por favor. O Deus Santo, o julgamento do Deus Santo, né? A Bíblia revela Deus como Santo de Israel. Com o nome santo, os serafins declaram a sua santidade. E em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Desse modo a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico: santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santo em nossa jornada. Amém. Santidade é estar em Deus e apenas nele. Ninguém se santifica sozinho ou em alguma coisa que não seja em Deus. Apenas, objetos, pessoas e lugares são separados para o culto pagão e, no entanto, não são santos. Isso mostra que a santidade não é uma separação qualquer. Precisa ser para Deus e em Deus, ou seja, por intermédio de Jesus. Você só é santo se você se separa, se você buscar isso em Jesus. Né? Tem muitas pessoas que fazem isso pela igreja, tem muitas pessoas que fazem isso pelo pastor, pela denominação. Entende? Busca isso. Mas você só se santifica, você só é santo quando você busca isso em Jesus. Fazer por Jesus, em Jesus, com Ele, por Ele. Né? Enfim. A Bíblia não deixa dúvidas quanto à santidade de Deus. Ele não pode ser menos santo, porque ele é imutavelmente santo, ou seja, ele não muda. E também ele não pode ser mais santo, porque ele é perfeitamente santo. Se ele é perfeito, ele não pode aumentar, né? Se ele é imutável, ele não pode, né? Não vai nem para um lugar nem outro, ele simplesmente é. Ele apenas é santo. E qualquer
quer, aliás, enquanto ele existe de nossa santidade, é uma exigência coerente que ele faz a nós para sermos santos, porque ele é santo. Imagine aquele pai que fala assim: faço o que eu faço, mas não faço o que eu faço o que eu mando, mas não faço. Deus não. Deus exige santidade porque ele é santo. Então é totalmente coerente. Não faça isso. Por quê? Você vê como eu também não faço isso. Por isso que eu estou te pedindo. Mas também... Quando Paulo falou, parecia até uma soberba. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele poderia falar diretamente: imite a Cristo, né? Poderia. É porque assim, como Paulo estava muito em evidência ali, né? O apóstolo, ele fundava a igreja e tal, as pessoas se espelhavam muito nele, né? Eu acho que Paulo se utilizou dessa coisa aí, desse recurso, e disse: olha, me imitem, vocês serão servos de Deus, né? Mas é bem. Tem gente que fala o contrário. Não olhe para mim, olhe para Deus. Isso que é ruim. Eu estou dizendo que eu não estou certo, né? Que eu estou me auto-revelando um pecador errado. Paulo não. Com certeza. Olhe para mim, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Voltando só um pouquinho. Dizem os estudiosos da Bíblia que santidade é o maior atributo divino, a sua maior e mais importante característica. É correto imaginar que Deus está no topo da pirâmide da santidade, olhando de cima para baixo, contemplando e contribuindo para o aumento do nível espiritual de suas criaturas. Deus não só está lá olhando e não, contemplando, notando tudo, né? E contribuindo para que você seja cada vez mais santo, parecido com ele, né? Agora, não temos como medir a santidade de alguém. Não dá para se medir a santidade de alguém. Santidade não se mede, assim como não se mede a altura física, assim como se mede a altura física de alguém. Santidade não se mede. Eu entendo que o que mais conta para Deus é o fato de sermos santos como Ele é santo, e não sermos santos enquanto Ele é santo. Deus quer que nós sejamos como Ele é santo, como, né? Semelhança, né? Não proporcional o tanto que Ele é, nós devemos ser óbvio que não, né? Nós simplesmente devemos querer ser santo como Deus é santo. Sempre buscando, né? A palavra de Deus nos guia sobre isso. Diz assim: mas como que Deus quer que seja santo? A palavra diz. Sermão do Monte não dá, né? Se roubarem tua capa, dá outro. Se bater do lado, dá outro. Se te falarem mal, não revide. Sermão do Monte é ali, ó. Como ser santo? Segue aquilo ali. É assim que você vai ser Deus santo como Deus é santo. Não proporcional, mas a medida que Ele é. Vamos para o próximo, né, Zé? A santidade exigida pelos crentes? Isso. A igreja de Cristo neste mundo é um santuário dedicado ao Senhor, por meio do nosso amado Salvador. O Senhor Jesus Cristo, a igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Por isso, como membros do corpo de Cristo nesse mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Empenhamos-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Amém. Vamos rapidinho aqui, ó. Quando o pastor Osiel diz que a santidade é exigida, o que ele está querendo dizer é que a santidade não é uma opção que temos como crente. Não é uma opção. É uma condição imprescindível. Então aquela situação sine qua non, sem a qual ninguém, né, sine qua non, que é em latim, né? É como se fosse possível, quando alguém diz assim, por exemplo: olha, eu vou para a igreja, vou ser crente, mas esse negócio de deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, renunciar a minha vida para viver parecendo defunto, que não pode fazer nada, tem gente que fala isso, né? Não pode isso, aquilo, né? Isso é impossível. É impossível querer Jesus sem estar disposto a renunciar por Jesus. Né? Isso para nós deve estar
né? Vai fazer parte do nosso desenvolvimento, da nossa consciência cristã, santidade. Querer Jesus sem estar disposto a renunciar por Jesus, abandonar por Jesus, sacrificar por Jesus, simplesmente não tem como ser santo dessa forma. É a mesma coisa que acontece com muitos jovens que casam sem estarem dispostos a abandonar a vida de solteiro. Casam por impulso, por desejo, mas aí não está disposto a... Né? É a mesma coisa, ser santo, querer ser santo, querer Jesus sem estar disposto a renunciar a sua vida. 5 minutinhos, beleza? É o santidade e justiça divina. Quem pode ver de novo? Pode ver isso novamente, por favor. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos essa virtude, aponta para a essência de Deus e que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz e nele não há treva alguma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia da justiça com a lei. Desse modo, compreender e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro. E que, por isso, jamais deixará o ser humano impune diante da sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Também ligado. Na verdade, irmão, não existe nenhum atributo divino. O pastor fala aqui, né? A santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Então, na verdade, não existe nenhum atributo divino. Qual que é uma palavra aqui que eu não sei se existe? Irrelacionável. Sem relação. Não existe nenhum atributo divino que não tenha algum tipo de relação. Todos eles se relacionam entre si. E eu acredito também que todos eles fazem parte da natureza e da essência divina. Santidade, imutabilidade, eternidade, onisciente, tudo isso faz parte da natureza divina. Né? Aqui, santidade e justiça são dois dos que Deus comunica aos seus servos. Dois dos atributos que Deus quer de Deus, mas que Ele comunica, que Ele divide com os seus servos. Isso quer dizer que Ele espera que sejamos como Ele é, santo e justo. Certamente que o maior episódio já acontecido, onde a maior demonstração dessa relação entre santidade e justiça, certamente que o maior episódio foi o que os católicos chamam de a paixão de Cristo. Você deve ter ouvido essa expressão, que aliás é tema de filme. A expressão paixão de Cristo quer dizer sofrimento de Cristo. E é uma referência lógica ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ali pode-se perceber que Deus, para conceder à humanidade a oportunidade de santificação, Ele elaborou um plano onde seu próprio Filho fosse o único capacitado para executá-lo. E através deste ato redentivo, Deus satisfez a sua justiça aceitando aquele sacrifício. Portanto, aqui nós vemos que por causa da santidade, Deus exerceu a sua justiça. Santidade, Deus separou o povo para ser santo, separar, ser santo. E aí Ele exerceu ali, executou através de Jesus a sua justiça. Deus não poderia perdoar e dizer assim, não, eu sou o Criador, sou eu que faço mesmo, então eu vou trazer a humanidade de volta para mim, está tudo certo. Não. A justiça dele teve que ser cumprida através de Jesus. E assim, Deus pôde ter novamente o povo santo separado para ele. O pastor Ziel fecha o seu comentário nesse subtópico, afirmando que, desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que Ele é santo, reto, justo e verdadeiro. E que, por isso, jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Eu volto a dizer o que já foi falado aqui no início da aula. Para alguns de repente não ouviram, espécies, atentos, né? Santidade não é uma opção. É uma condição imprescindível ao crente, sem a qual ninguém verá Deus. Quando eu falo isso, eu estou falando para nós. Não foi eu que escrevi
a aula. A aula foi escrita pelo pastor Ziel e eu estou aqui repassando para os irmãos, dando uma explicada, mas a aula é para nós. Né? A aula é para nós. Santidade não é uma opção. Vou ver se eu renuncio isso, vou ver se eu abandono aquilo que está me fazendo mal. Não é uma opção. Ou você renuncia, abandona com Jesus, em Jesus, né? Ou você simplesmente está perdendo tempo. Ou nós estamos simplesmente perdendo. Então, ela estava falando pro lado de paraquedas, né? É sugerido que você puxe a cordinha. Se não quiser, Se você pula de paraquedas, é sugerido que você puxe a corda. É uma sugestão, né? aí ninguém deixa de puxar nada. É uma sugestão. Sim, não estou dando risada aqui, não, mas Eu dei risada porque eu demorei para entender o sentido. Sim, é meio uma piada, né? É uma sugestão, se você puxa a Se corda. você não quiser, você espera. Mas é a mesma coisa, se a gente tivesse noção do estrago que ia causar em não renunciar e abandonar por Jesus, a gente puxava a cordinha. Entendeu? Da santificação. Vou puxar para a sessão. Mas aí já tem muito que não tem noção, não puxa, né? É difícil, né? Se não quiser dizer assim, puxar, o outro tentou se matar, pulou do prédio, aí o outro diz assim, nem tentou se arrepender, já estava morto. Bom, então assim acabou nossa aula. A lição normalmente eu não comento nada, porque não dá tempo, né? A conclusão. Amém? Então vamos lá. Na próxima aula teremos mais, se Deus assim permitir. A realidade. Esse caso